Ainda, meu amor. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas se você chegou agora e está aqui já me vendo, então já deixa seu like, compartilha com quem você acredita que está precisando de melhorar a força de vontade, o desejo de agir, a vontade de viver, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, enquanto o Instagram avisa as pessoas que estamos entrando ao vivo, eu vou escrever aqui nos comentários o tema da nossa live. Como ter mais força de vontade. Esse é o tema da nossa live hoje. Para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso bem-estar, para melhorar tudo no nosso redor, né? Porque tá tudo interligado. Quando eu melhoro meu relacionamento, eu melhoro também a minha vida, eu melhoro minha saúde, eu melhoro minha aparência, tudo vai melhorando. Andréia, seja bem-vinda! Vamos começando mais uma live, vamos falar hoje de força de vontade. Outra Andréia, gente, que maravilha! Tá entrando por ordem alfabética, olha só. Sejam muito bem-vindas a essa live de hoje. Kit, é Kit seu nome? Confirma pra mim. Muito bem-vinda, gente. Hoje nós vamos falar de força de vontade, como ter mais força de vontade, como desenvolver numa época em que parece que as pessoas estão tão desanimadas, né? Como é que a gente faz para poder ativar essa força de vontade, saber de onde é que tá vindo a falta da força de vontade? Quitéria, seja bem-vinda, então. Ó, melhorou o áudio, gente? Eu tava sem fone, tava só com ele aqui, não tava no celular. Bom, tomara que hoje dê tudo... Bom, todo dia dá tudo certo, né? Mas na última live eu não consegui gravar, chegou no finalzinho, ele deu um problema no sinal aqui e não me deu a opção de gravar, então infelizmente não ficou gravada. Mas acredito que essa vai dar tudo certo, então depois vocês fiquem à vontade para compartilhar. Se quiser agora já convidar seus amigos para participar, que sejam bem-vindos, né? Pode ficar à vontade. Tiago, seja bem-vinda, Mai também. Porque hoje nós vamos falar de como ter mais força de vontade, como encontrar dentro de nós a motivação para alcançar os nossos objetivos, para melhorar nossos relacionamentos, para melhorar nossa vida profissional, para conseguir aquilo que a gente realmente deseja, seja perder peso, seja ganhar peso, seja comprar algo, né? Seja mudar de profissão, seja mudar de cidade, enfim, não importa. O que importa é que para fazer alguma ação nós precisamos ter vontade, porque o desejo todo mundo tem, mas e a coragem para agir? Será que nós temos? O que será que está faltando para que as pessoas no mundo tenham mais coragem? Vocês têm ideia de o que é que bloqueia a nossa força de vontade? Me fala aí nos comentários. Fabiana, seja bem-vinda. Eliabe, tudo bem com vocês? Fala pra mim aí nos comentários se vocês têm ideia de o que é que bloqueia a nossa força de vontade. O que nos impede de fazer as coisas, de agir? Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês tiverem alguma ideia, coloca aí, só para eu ter uma noção, porque quando eu comecei a estudar, né, a analisar, quando eu escolhi esse tema, porque o que eu tô percebendo, né? Medo de fracassar, Tiago, exatamente. Um deles é o medo de fracassar. Medo de errar, sim. Quando eu percebo que hoje, né, no momento atual que nós vivemos na nossa vida, muitas e muitas pessoas estão com menos vontade de agir, né? Como se estivesse diminuindo as nossas possibilidades na vida. Mas será que é verdade isso? Medo do que não vai dar certo, exatamente. O medo, a vergonha, a frustração que já viveu na vida também nos impede. A raiva, a timidez, tudo aquilo que está ligado com as nossas emoções. Olha que legal isso. As emoções negativas nos bloqueiam de agir, de ter força de vontade. A falta de apoio acaba sendo... Deixa eu ver, Fabiana, o jeito que eu vou te
te trazer assim um exemplo. A gente quer que o outro nos motive a fazer algo. Mas, na verdade, eu vou falar sobre isso também. Uma das dicas tem a ver com essa questão do apoio. Na verdade, quando a gente não acredita na gente, a gente espera que alguém acredite. Só que se a gente não acredita, como é que o outro vai acreditar? E às vezes a gente já falou que vai fazer alguma coisa tantas vezes e nunca fez, que as pessoas que estão à nossa volta desacreditam mesmo se a gente vai fazer ou não. E aí, mas tem um jeitinho de melhorar isso. Eu vou passar lá no final junto com as dicas, tá bom? Então a falta de apoio, ela até nos impede, mas é porque a nossa vontade não estava tão grande assim. Sabe? Quando a gente está com vontade mesmo, filho, não tem quem segura nessa vida. Não tem nada no mundo que nos tira daquela determinação que nós temos, daquela força de agir. Porque a vontade, pela etimologia da palavra, ela significa força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo. Quer dizer, a força já está na vontade. Então, quando eu falo força de vontade, eu estou duplicando essa força que a vontade já tem, né? De atingir algo, de realizar algo, de atingir os seus fins ou desejos, a determinação, a firmeza. Então a vontade, ela é determinação. O significado, né, da palavra vontade, ela tem a ver com a determinação. Se eu não tenho determinação, é porque eu não tenho vontade. Se eu não tenho vontade, tem algo me bloqueando. De duas uma, ou aquilo não é para mim, eu realmente não desejo, alguém está querendo que eu faça, mas eu ainda não quero fazer, pode ser que não esteja no meu momento. Ou então, eu estou com medo de agir, medo de fracassar. Juliana, seja bem-vinda! Medo de agir, medo de fracassar, medo de ser julgado, medo do que os outros vão pensar. Também tem a questão de raiva. Raiva também é uma emoção negativa e me impede de agir. Por quê? Porque a nossa força de vontade, ela não é inesgotável. Ela não como que eu dizer assim, ela não tem uma fonte que não acaba nunca, né? Ela não é inesgotável, ela esgota. Então, quando eu coloco a minha vontade, aquela energia que eu tenho, de que é a minha força de vontade, em lugares errados, eu esgoto. Ó, um exemplo fácil aqui. Pelo menos isso acontece comigo, vamos ver se acontece com vocês também. Quando a gente, Mari, seja bem-vinda, quando a gente passa por alguma situação de estresse durante o dia, alguma coisa assim que realmente te tirou o chão, que você não imaginou, sabe aquela que dá aquele frio na barriga mesmo, às vezes dá até dor de barriga? Quando você passa num estresse forte, você se cansa. É ou não é assim? Quando chega no final do dia, você fala, meu Deus, parece que um caminhão passou por cima de mim. Parece que eu trabalhei o dia inteiro, mas foi só ali 10 minutos de estresse durante o dia. Então, quer dizer, toda aquela sua força de ação, toda aquela determinação que você tinha, se esgotou naquele momento de estresse. Naquele momento de estresse, seu corpo produziu muito cortisol e aí liberou no seu cérebro, enfim, todo o seu corpo trabalhou de uma maneira totalmente diferente do costume e te gerou muito cansaço. E isso nos tira a vontade, nos tira a força da ação. Então, entre as emoções, Paula, seja bem-vinda. Dentre todas as emoções, o medo da rejeição, a vergonha, a timidez, a raiva são as que mais nos impedem de agir, são os que mais nos impossibilitam de agir. O medo de fracassar, o medo do que vão falar. Um sentimento que está por trás de tudo isso, que é muito importante a gente conseguir identificar com muita sinceridade, com muita humildade, o orgulho. Porque, na verdade, gente, o medo de agir, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo do que vão falar, tudo vem do orgulho. Porque se eu não sou orgulhosa, Sandra, seja bem-vinda. Opa, desculpa aí que eu bati a perna aqui. Se eu não tenho um orgulho muito forte, eu não tenho problema de errar. Porque de onde que vem esse medo de errar? É como se eu fosse diferente dos outros. Mas vocês conhecem alguém nesse mundo que conquistou algo grandioso sem errar? Será que existe alguém? Nem perto da gente, nem longe da gente. Se a gente não quer errar, a gente não vai fazer nada. Se a gente não vai fazer nada, a gente precisa ter vontade.
Percebe como que uma coisa está ligada na outra? E aí, quando lá fora, né, nesse caso, nesse momento de agora, quando lá fora está tudo fora de lugar, está tudo desalinhado, a gente usa isso como pretexto. E ao invés de estudar, de fazer alguma coisa melhor para o nosso crescimento, a gente opta por ficar na frente da televisão, fazer comida diferente, que é uma maravilha, tá? Não tem problema nenhum, nem de ficar em frente à televisão, nem de fazer comida, mas precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio. Precisa ter momento para isso, precisa ter horário para isso. Ficar nas redes sociais o dia inteiro, será que me ajuda a alcançar os meus objetivos? Ou será que seria melhor eu ter horários para fazer isso? Arthur, seja bem-vindo. Sami. Então, gente, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? A força de vontade, ela é bloqueada através das nossas emoções negativas, que vem do medo, que vem do medo do fracasso, do medo de se dobrar, da vergonha, da raiva, da timidez. Robson, seja bem-vindo. Quando isso, gente, para todas as áreas da nossa vida, como eu falei no começo, quando a gente desbloqueia uma área, por exemplo, no relacionamento, a gente consegue desbloquear em todas as outras áreas. Só que é preciso escolher uma área para poder trabalhar focado naquela ali. Então eu coloquei hoje para os relacionamentos, porque quantas e quantas vezes a gente quer melhorar o nosso relacionamento com alguém, seja com o nosso cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe, e aí a gente começa a tentar fazer algumas coisas diferentes e a pessoa não reconhece. E aí não demora muito pra gente jogar tudo pra cima e falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou mudar mais nada. Só que a gente esquece que tudo na vida, antes de melhorar, piora. Não é assim? Aline, seja bem-vinda também. Tudo na nossa vida, gente, antes de melhorar, piora. Então, quando a gente decide fazer certas mudanças, quando a gente decide desenvolver, porque a força de vontade é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida através dos nossos hábitos, que eu vou passar para vocês um monte de dicas, eu nem contei quantas, tem várias. Eu peguei um monte para poder ficar bem claro mesmo, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas, de onde vem a força de vontade, o que bloqueia a nossa força de vontade e o que nos faz desbloquear e começar a ter uma vida nova de agora em diante. De onde a gente tira essa motivação? Porque quando a gente espera que a motivação venha de fora, venha de alguém para nós, a gente não consegue realizar. E a verdade disso, Márcia, Gabi, sejam bem-vindas, Luzinete também, tá? A prova disso, de que não funciona quando alguém quer pra gente, quando alguém só nos apoia e a gente realmente não quer, vamos supor, os nossos filhos. Quem aqui tem filho sabe. Adianta você querer alguma coisa pro seu filho fazer? Se ele não quiser, ele não vai fazer. Não vai fazer. Ajude alguém a sair de um vício que não quer sair do vício. Você nunca vai ter sucesso. Ajude alguém a mudar de vida se a pessoa não quer mudar de vida. Não existe, gente. A motivação é interna. Por mais que o mundo, queira vender motivação de todas as maneiras, isso não existe. A nossa motivação, segundo Freud, vem das frustrações que nós tivemos na infância. Aquelas coisas que a gente não conseguiu resolver, das nossas dores. As nossas dores é o que nos dá o rumo certo para seguir. No dia que eu contei a minha história, quem estava aqui e viu, vocês viram por que eu trabalho hoje com relacionamento? Porque em um certo momento da minha vida, essa foi a minha dor, foi a minha dificuldade, foi aonde eu precisei passar. E foi o que fez muita diferença na minha vida. E de onde eu tirei essa força de vontade? Concorda que talvez se eu tivesse conversado com muitas pessoas, teriam me desmotivado? Não, para que mudar? Você tá louca, isso não tá dando certo. E é assim que o mundo reage com a gente. Muitas e muitas vezes, as pessoas, ao invés de nos levantar, faz piadinha com aqueles desejos que a gente tem. Por isso que uma das dicas também que eu vou passar está relacionada a essa questão do falar com as outras pessoas. Então tá, entendendo? Força de vontade é a determinação, é a coragem, é a vontade de agir, é o impulso que te faz fazer as coisas e não só ficar nos mundos das ideias, né? É esse masculino que tá dentro da gente, que é de agir, de colocar em prática, é o sol. Vamos falar assim, é o calor, é o fogo, é aquilo que nos faz agir. Então, o que bloqueia? Preocupação com o que vão achar, preocupação com o que vão falar, medo de ser julgada, medo de ser apontada, medo de... Nossa, essa é forte. Medo de ser infiel aos nossos.
que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem um desejo, vou dar um exemplo. Imagina que tem uma família que é todo mundo concursado. Todo mundo concursado. E aí uma pessoa decide empreender, decide mudar o rumo. Tá todo mundo concursado. Você acha que esse monte de concursado vai apoiar esse que quer empreender? Quero que vocês me respondam nos comentários. Vocês acham que os concursados apoiam o empreendedor? Ou eles vão querer fazer de tudo para que essa pessoa também faça concurso e também tenham aquele mesmo destino, né? Aquele mesmo direcionamento na vida? Não, né, Tiago? Provavelmente as pessoas vão colocar muito gosto ruim, vão começar a encontrar tudo que tem de negativo no empreendedorismo para que ele não continue. E mesmo assim, aquela pessoa tem o desejo no coração de ser um empreendedor, o que ele vai fazer? Ele vai seguir a vida dele, se ele realmente tem essa força de vontade. Só que inconscientemente ele também tem um sentimento de culpa. Por quê? Porque todo mundo é. E se der errado? Nossa, é como se ele estivesse traindo as pessoas da família dele, entende? E isso também bloqueia a nossa força de vontade, a nossa força de ação. Alair, Eliane, meu pai também entrou, Valquíria, sejam bem-vindos, galera. Faz sentido isso, gente? Então a gente tem inconscientemente algumas fidelidades que precisam ser trazidas à consciência antes de agir. Porque se a gente não trazer a consciência, a gente se bloqueia, se sabota e não muda de vida. E aí vem a tal da força de vontade. Dentro de um relacionamento, se tem uma mulher, um exemplo, né? Se tem uma mulher que a mãe dela não foi feliz no relacionamento, a avó não foi feliz no relacionamento, as irmãs não são felizes nos relacionamentos, ela encontra uma pessoa super bacana onde ela pode ser muito feliz naquele relacionamento, o que ela faz? Ela se sabota. Se ela não traz isso para a consciência, para entender que ela não precisa repetir a mesma história das irmãs, da mãe, das avós, ela acaba se sabotando e faz alguma coisa para sair desse relacionamento. Ou ela, entende do que eu tô falando? Por quê? Porque ela tem uma fidelidade com essas mulheres da família. E se ela trouxer isso para a consciência, tá tudo certo, porque ela consegue ver e consegue se prevenir para não fazer nada que se sabote. Mas se ela não traz isso para a consciência, ela vai se sabotar e ela vai sair desse relacionamento. Isso explica muita coisa. Então, quando a gente quer, exatamente, Tiago, quebrar o ciclo, e as pessoas têm muito medo de quebrar o ciclo, é muito mais fácil continuar naquela zona de conforto. É ruim, é difícil, mas eu já conheço. Né? Por isso que acontece muitas vezes de uma menina presenciar o pai batendo na mãe, ela cresce e encontra um marido que vai bater nela também. Porque além daquela modelo de relacionamento que ela trouxe, ela também tem uma fidelidade com a mãe. Eu quero fazer igual você. Que doido isso, né? Mas faz todo sentido. Então, a raiva também é um sentimento que bloqueia a nossa vontade de agir, de crescer. Se ela for bem direcionada, ela vai fazer com que você haja, porém não necessariamente no caminho certo. E isso é muito perigoso. Então a raiva também precisa ser bem olhada nessa hora. O ideal é que a gente controle, né, essas emoções, para que não venha nos fazer mal mais para frente. Todas as emoções negativas, tipo o estresse, o medo, a vitimização. Meu Deus, pensa num sentimento que nos impede de agir, que nos bloqueia a força de vontade. É a vitimização. Quando eu acho que eu sou vítima do mundo, que todo mundo... O ódio motiva a vingança, né? Então, é agir talvez na direção errada, né? O ideal é mudar esse sentimento, transferir, tirar essa raiva que está dentro da gente. Porque a única pessoa que sofre é quem sente, né? O outro nem sabe que está com raiva dele e você está lá, morrendo de dor de estômago e passando raiva. O medo, gente, olha que interessante. A nível corporal falando, fisicamente falando, essas emoções que nos impedem de agir, elas agem aqui nos nossos órgãos, tipo no intestino, no estômago. Todas as vezes que você já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano tá se borrando de medo. Realmente, o medo te dá diarreia. Olha que legal. A falta de ação te dá intestino preso. Então, o nosso corpo, ele tá respondendo o tempo todo. É que a gente não se liga nisso, né? Todos esses ditadinhos, assim, tem um fundo de verdade.
A vitimização, o estresse, né? Aquela vida muito estressada, com muita cobrança de todos os lados, nos impede de agir também, porque a gente acaba ficando muito perfeccionista, a gente não se permite errar, e o medo de errar nos impede de agir, e não agir bloqueia a minha força de vontade. Já aconteceu com você, Alair, de te dar diarreia? Porque, gente, é incrível. Você pode ver todas as vezes que você tiver uma dor de barriga repentina, uma diarreia, alguma coisa aconteceu e você estava com medo. Você ficou com medo de... É como dizer... Por isso que eu falo, Fabiana, põe a fralda e vai. Porque vai que, né, se borra lá. Você já tá de fralda, não tem problema nenhum. Então, quando a gente tem medo de tomar decisão... Nossa, eu tenho um monte de tipo. Presta atenção. Quando é que foi a última diarreia que você teve? Observa o que foi que aconteceu. Isso é ciência, gente. Eu não estou inventando isso, não. Não é misticismo, não é superstição. Não, é ciência. O nosso corpo é regido pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E quando a gente não consegue controlar, não tem inteligência para poder lidar com tudo isso, o nosso corpo mostra primeiro, antes de qualquer coisa. Olha lá, 30 minutos para tomar decisão, diarreia, vai pro banheiro. Põe a fralda, compra geriátrica, gente, quando tem uma decisão muito, muito forte aí para tomar, compra uma fraldinha, mas não deixa de fazer, porque errar é possível. Olha só, eu vou começar a passar as dicas de como aumentar essa força de vontade, de como aumentar esse poder de decisão, como aumentar essa determinação. Então, se você tem algum amigo aí que você sabe que está precisando tomar alguma ação, alguma atitude, que está precisando mudar algo na vida, que quer perder peso, que quer melhorar o relacionamento, tá na hora de compartilhar, gente. Vamos mandar aí para os mais amigos, para vir mais gente para nossa live, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar... deixa eu falar uma associação americana de psicologia fez uma pesquisa e eles conseguiram identificar que o que mais bloqueia as pessoas de alcançarem os seus desejos, né, de alcançarem os seus objetivos, é a força de vontade. Quer dizer, começa bem, se empolga, começa com tudo, né, com aquele gás, dá uma semana, o negócio já começa a diminuir o ritmo. Quem nunca começou alguma coisa e não terminou, né? Já aconteceu com você? Começa a academia, eu vou emagrecer tantos quilos, vou ficar com tanto de massa e não sei o que lá. Daqui um mês já desanimou, não quer mais. Começa um curso, já desanima, não quer mais. Tudo que começa, às vezes, né? Chega uma fase da nossa vida que a gente começa as coisas e não termina, começa e não termina. O que tá faltando aí? Força de vontade. Mas aí, de onde que eu tiro essa força de vontade, pelo amor de Deus, para poder fazer alguma coisa? E, primeiro, tenha em mente que antes de melhorar, vai piorar. Tudo que a gente deseja na nossa vida não vem de graça, gente. Nada vem de graça. Não existe sucesso encontrado na esquina. Não existe. Todas as histórias de superação e sucesso vieram com muitos sacrifícios. Não necessariamente esses sacrifícios foram difíceis. Vamos falar assim, né? Porque às vezes, igual pra mim, isso aqui que eu tô fazendo com vocês não é sacrifício nenhum. Mas faz parte do meu crescimento. Não faz? Então, às vezes, o nosso sacrifício, claro, eu tô abrindo mão de outra coisa, eu poderia estar fazendo outra coisa e eu tô aqui falando com vocês, percebe? Então, quando a gente consegue fazer o nosso crescimento, do nosso sacrifício, algo prazeroso, melhor ainda. Mas se a gente... Sou Coca-Cola, só pressão. Ai, Elaine. Quem mais é igual a Elaine aí? Coca-Cola. Começa na pressão, daqui a pouco, 2 dias aberto na geladeira, já não funciona mais, né? Gente, é interessante a gente falar sobre isso e entender que o nosso cérebro, ele é uma máquina. E como todas as máquinas, ele funciona através de comandos. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa mudar para a gente ter mais vontade é a nossa postura interna e externa. Como é que eu vou falar para minha mente, que eu quero realizar algo se eu levanto da cama e deito no sofá? Entende que eu estou mostrando com o meu corpo, o comando que eu estou dando para o meu cérebro é que eu não quero fazer nada? Né, Elaine? Só no começo que vem a força de vontade, depois a força de vontade vai acabando. Então, o que será que está bloqueando essa força de vontade para não dar continuidade? Precisa pensar aí, precisa
autoanalisar, né? Será que é medo? Será que é raiva? Será que é uma fidelidade inconsciente com as pessoas da sua família? Às vezes, alguma crença, né? Sempre está relacionado a alguma verdade que eu levo como verdade, mas que não necessariamente é. Então, se o nosso cérebro é uma máquina e funciona através de comandos, quais os primeiros comandos que eu preciso dar para ela? É com a minha postura. E quando eu falo minha postura, é com a minha maneira de me expressar mesmo. Como é que eu falo para minha mente que eu tô feliz se eu fico o tempo todo assim? Não dá para enganar. Agora, se eu falo, olha, eu tô feliz, eu consigo fazer as coisas, eu prefiro sorrir, eu escolho sorrir, mesmo quando as coisas não estão tão boas assim. Por que não sorrir? No momento em que eu faço um sorriso, eu falo para minha mente que tá tudo bem, tá tudo legal, que as coisas estão melhorando. Então, se eu não tenho o que fazer, sorria. Tá lavando louça? Sorria. Tá fazendo suas coisas? Sorria. Tá mexendo no computador? Sorria. Ah, Elaine, eu não consigo. Ontem mesmo eu até falei numa live que nós fizemos pro Instituto. Olha só, foi feita uma pesquisa em 3 universidades eu não sei de que país, gente. Foi em algumas universidades. Pegaram 30 alunos, 10 de cada universidade. 10 desses alunos de cada grupo colocaram para ler um texto e pediram para eles escreverem embaixo se o texto era negativo, positivo ou neutro. Só que, um detalhe, eles precisavam ficar com uma caneta na boca, assim, ó. Nesse momento, eles tinham que ler o texto e escrever embaixo se eles achavam o texto negativo, positivo ou neutro. Na segunda turma de alunos, eles colocaram sem caneta, sem nada. Ó, você só vai ler o texto e vai colocar se é positivo, negativo ou neutro. E no terceira turma de alunos, eles colocaram a caneta assim, ó, na boca. Assim. Eles tinham que segurar a caneta nessa posição. Que não tá simulando um sorriso? Simulando um sorriso. O mesmo texto foi dado para os 30 alunos. A primeira turma que estava com a boca assim, colocou que o texto era negativo. A maioria deles colocou que o texto era negativo. A segunda turma que estava sem nada, colocou que o texto era neutro. A maioria colocou que o texto era neutro. E a terceira turma que estava simulando o sorriso, colocou que o texto era positivo. Então você percebe? Aí eles acharam muita coincidência, fizeram com a segunda turma de alunos e com a terceira turma de alunos. Pessoas que não se conheciam, que não estavam perto, que não estavam juntos. E o resultado foi o mesmo. Então você percebe que só o fato deles estarem simulando um sorriso, a mensagem que passou para o cérebro foi que aquele texto era mais positivo do que negativo ou neutro. Entende que como que é a nossa linguagem corporal interfere no nosso cérebro? Então, se eu quero ter mais vontade, eu não posso ficar o dia inteiro com as costas assim, ó, jogado em cima do sofá, ou então numa cadeira, ou então com aquela de pijama, né? Quem consegue ficar na postura assim, com determinação de pijama? Não dá. Se a gente ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, a gente vai ficar o dia inteiro desanimado, com vontade de deitar no sofá, com vontade de comer alguma coisa, né? Como se fosse um domingão, assim, um dia de chuva. Deixa eu ver os comentários que estão aqui em cima. A Elaine, tenho essa preocupação da força de vontade depender de um comando externo, sendo que devia vir de dentro. Sempre é de dentro, né? Esse curso não tem como desistir. Quando penso para vocês, dá uma puxada de orelha, né? Socorro. Socorro é uma das alunas do Instituto. Bom, gente, então, faz sentido essa questão da linguagem corporal? Primeiro passo, vamos entender que o nosso cérebro, que é onde gera dopamina, que nos dá vontade, ele precisa de estímulo, e esse estímulo pode vir apenas do nosso corpo. É muito legal essa questão do sorriso, né, Aline? E tão simples, né? A gente pode adquirir. Teve uma época da minha vida que as coisas estavam muito difíceis, eu andava de carro assim, ó, quem olhasse lá de fora, porque não é um sorriso verdadeiro, né? Mas não tem problema, não precisa ser, entendeu? É só pelo motivo de você fazer assim, você já está falando que tá tudo bem. E aí o seu cérebro já vai produzir mais dopamina e vai te deixar com essa sensação de bem-estar. Então já é um começo pra gente começar a melhorar a nossa força de vontade, tá? Segunda dica que eu trago para vocês é exercício físico. Por que exercício físico, né? Todo lugar que fala, você quer se estimular, você quer ter mais ânimo, você quer não sei o que lá, vai fazer exercício físico. É, né, Milena?
Mili, né? Exercício físico, gente, não é só pelo fato de você estar se exercitando no sentido de estar melhorando o seu corpo. Não precisa ser uma musculação, pode ser uma dança. O fato é que no momento em que eu estou fazendo um exercício, eu estou sendo eu. Eu não fico controlando minhas caretas, eu não fico controlando meus movimentos. E nesse momento eu estou passando a mensagem para o meu cérebro que eu posso ser eu mesma. E esse movimento que me dá força faz com que o meu cérebro produza dopamina e me dê mais força de vontade, determinação, coragem de agir. Entende? Por isso que quando as pessoas começam a dançar, começam a fazer yoga, começam a fazer qualquer tipo de movimento com o corpo, isso melhora, porque o cérebro produz dopamina, te dá aquela sensação de bem-estar e isso ajuda, tá? Eu tenho uma amiga que sempre esteve linda e maquiada nos momentos mais difíceis da vida dela, tá vendo? Ela pode ser que não sabia, mas que estava fazendo exatamente o que ela precisava fazer. Eu faço tênis e vôlei parado, mas voltamos o tênis. E isso tem ajudado demais. Pois é, o fato de você agir, porque na hora que você vai buscar uma bola lá no vôlei ou no tênis, meu amor, não tem como pensar se eu vou tropeçar, se eu não vou tropeçar. E se eu cair, ninguém pensa nisso, não dá tempo. Então, aquela forma de... aquele medo, né, de ser julgada e tudo mais, ela some naquele momento. E ali naquele momento, o seu cérebro vai produzindo mais dopamina. Socorro disse que travou. Foi só para ela ou para vocês também, para mais pessoas? Fotografar me faz feliz e dá muito prazer. Pois é, Lair, tá vendo? Você se movimenta, você não tem medo de errar. Percebe, gente? É isso, é fazendo coisas pequenas para começar. Mas com o tempo, tudo vai melhorando e vai te dando mais força, mais vontade de agir. Filtrar aquilo que é realmente importante é a outra dica, tá, gente? Então, o primeiro foi perceber quais são os comandos que você tá mandando pro seu cérebro, ok? A segunda dica, exercício físico, pode ser dança, pode ser... Sim, não precisa ir pra academia. Você não tá podendo, então a academia tá fechada, põe uma música dentro de casa e dança. Vai fazer alguma coisa, vai pular, vai, sei lá, fazer uma brincadeira, mas algo que mexa com o corpo. Que isso vai ajudar bastante. Vocês vão perceber na hora. Você faz uma dancinha, faz um movimento. Naquele momento você tem vontade de fazer outras coisas. Agora, jogado no sofá, ninguém tem vontade de fazer nada, não é? Foi a Sfonete, então tá. Anotando as dicas, sorrir, atividade física, filtrar aquilo que é importante. Vou explicar agora. O que é filtrar aquilo que é importante? Gente, eu sei que muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas nem sempre a gente faz. Por quê? Porque a gente deixa as interferências entrarem na nossa vida. O que são as interferências? Sabe quando você está ouvindo uma rádio e vai começar a tocar a música que você adora, e aí entra uma rádio pirata no meio e começa... Normalmente é as rádio gospel, né? E começa aquela gritaria de pastor. Você fica muito puta com aquilo. Porque, meu Deus do céu, como é que pode? Agora que eu ia ouvir minha música, então. Imagina que a música ideal, aquela que você queria ouvir, é o seu objetivo. E a rádio pirata são as interferências. Quais são as interferências? Redes sociais, novelas, algumas séries que você não consegue parar. Por quê? Porque você não está com disciplina. Tudo que tira a sua atenção, tudo aquilo que faz você perder tempo. Jogo em celular é um veneno. Por quê? Porque você começa e não para mais. Quando você vê, já passou meia hora, já passou uma hora. E tudo aquilo que você podia ter realizado naquele momento, já foi. Porque o tempo, gente, é muito mais precioso do que dinheiro. O tempo não volta. O dinheiro que você perde, você pode ganhar novamente. Você pode fazer novamente. Você pode fazer muito mais. Mas o tempo, não. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Não é um ano a mais, né? Quando a gente faz aniversário, não tô fazendo um ano a mais, tô fazendo um ano a menos. Eu já vivi, já foi. Esse não volto mais. Então, quem viveu 2018, viveu. Quem viveu 2019, viveu. Quem não viveu, esquece, que você tem a oportunidade daqui pra frente. Não existe nada mais precioso no mundo, nessa vida, do que o nosso tempo. Porque é a única coisa que é só você que pode usar o seu. E é só você que vai determinar o seu. Então, pega lá nas redes sociais, estipula horários para você poder usar as suas redes sociais, incluindo os grupos do WhatsApp, que mandam um monte de coisa engraçadinha e a gente fica ali, ó. E se não se cuida, fica muita coisa.
Agora, vocês separem o tempo da live para vocês virem assistir, porque vocês estão crescendo. Não é verdade? Então é isso, é separar com coisas que realmente fazem parte do meu crescimento. E não com coisas que não vai fazer sentido nenhum. Se usar seu maior bem com a troca errada, já era. Exatamente. Quanto tempo, gente, as pessoas perdem? Eu falo as pessoas porque hoje, graças a Deus, eu não me incluo mais. Mas já me incluí muito para saber da vida dos outros. Fala pra mim que crescimento que traz, saber sobre o que está acontecendo na vida de alguém, saber o que vai acontecer, o que aconteceu. Para, né? Vamos combinar. Se a gente tem objetivo, se a gente tem determinação e força de vontade para agir com foco naquilo que é importante pra gente, o que interessa, o que o vizinho tá fazendo, o que a vizinha tá fazendo. Quando eu mudei para essa casa que eu tô aqui, a vizinha da frente falou assim pra minha mãe: "Ah, a pessoa que morava aí não limpava essa casa não". Eu falei: "Como que ela sabe?" Olha que interessante, né? Se tá tendo tempo para olhar para casa da vizinha para saber quem é que limpa ou que não limpa a casa, cara, tá sobrando tempo, tá perdendo. Será que não tem nada de produtivo para fazer nesse momento? Fala para mim se não é verdade. Se faz sentido uma coisa dessas, enfim. Então, ter horário para fazer aquilo que é importante. Pô, não, eu gosto de entrar nas redes sociais, isso me faz bem. Então tá bom, estipula seu horário. Que hora que eu vou fazer isso? Para eu não ficar com essas interferências durante o dia todo. Faça daquele momento a sua música principal, a música que você quer tocar, que você quer cantar, que você quer ouvir. Mas não permita que essa interferência fique o dia inteiro na sua mão, porque senão você vai estar perdendo tempo de fazer coisas que seriam mais importantes para você. Certo? Paulinho, seja bem-vindo, Linda também. Então tá. Então entendeu o que é o filtro e filtrar o que realmente é importante? Outra coisa que a gente precisa tirar são coisas que roubam a nossa energia dentro da nossa casa. Esse eu já falei em outras lives, mas acho que sempre é válido também falar. Cortar os excessos, seja excesso de comida. Quando você está comendo além do que você precisa, é um excesso. Tira aquilo. Por quê? Porque o tempo que o teu organismo está gastando energia para fazer digestão de um alimento que você não precisava, você está perdendo aquela energia que poderia fazer outra coisa. Pois é, né, Socorro? Eu também acho assim, mas enfim, cada um, né, no seu quadrado. Então, observar realmente o que está ocupando a sua energia vital. Gente, eu sei que muitas pessoas usam o alimento como maior prazer. Mas se a gente começar a configurar nossa mente de que o alimento é necessário para a nossa vida, não é para nos dar prazer. A gente pode ter outras maneiras de ter prazer na vida, outras maneiras de se divertir, sem prejudicar a nossa saúde. Então, isso é uma coisa que tira muito, que elimina não, né? Que dificulta a nossa energia para agir. Disciplina é o maior complicador, acho, porque vejo que todo mundo está acostumado a seguir regras e ordens e agora cada um está muito por si e seus desejos. Pois é, não ter patrão é um problema, assim como ter patrão, né? Muitas pessoas acham que é ruim ter um emprego fixo, mas não sabem se portar quando não têm um emprego fixo. Enfim, nós sermos os nossos patrões é complicado e é preciso tirar essa crença de que precisa ter alguém me vigiando para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Né? Eu sou o meu vigia. Os meus objetivos são o meu vigia. Eu preciso me comprometer com eles, porque senão eu não alcanço. O meu relacionamento, se o meu objetivo é ter um relacionamento melhor, então essa melhora é o meu vigia. E é com ele que eu tenho que me comprometer. Certo? Então, nos cortar os excessos tem a ver com excesso de alimentação, excesso de enfeite dentro de casa, excesso de roupa no guarda-roupa, ter um monte de coisa lá que você não usa mais, excesso de louça dentro dos armários, excesso de decoração na casa, tudo que é excesso, tirem esses excessos. Tem lá sapato, roupa, coberta, coisas que você não usou o ano inteiro. Gente, pra quê? Provavelmente você não vai mais usar, então dá para quem precisa. Tira essa energia parada de dentro da sua casa e faça outras pessoas felizes com aquilo que você não usa mais. Porque isso vai melhorar muito a energia da tua casa e vai parar de consumir a sua energia da força de vontade. Faz total sentido, não é, Aline? Pois é.
Então, as pessoas infelizmente esperam que tenha alguém para nos controlar. A gente não tem. Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Agora cabe a nós saber o que nós vamos fazer com o nosso tempo. Não importa se eu tenho que bater cartão ou se eu não tenho que bater cartão. Eu preciso organizar o meu tempo para eu poder ter produtividade, porque senão eu não tenho, tá? Próxima dica. Quando a gente tem alguma coisa para fazer que é grande, que a gente acha que é grande, a gente acha que não vai dar conta, a gente precisa fracionar aquilo para que eu consiga ter resultado. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa queira perder 20 quilos, queira eliminar 20 quilos. Se ela pensar em eliminar 20 quilos, poxa vida, já dá preguiça só de pensar, né? Mas e se ela decidir quantos gramas ela quer perder por semana? Será que isso não facilita? Se eu falar assim, olha, perder 20 quilos não é fácil, mas perder 300 gramas por semana não vai ser tão difícil assim. Então, quantas semanas eu vou precisar para poder perder os 20 quilos? E pensar a longo prazo. Porque eu não posso querer resultado de um dia para outro se eu venho fazendo uma coisa errada ou diferente tantos anos. Eu preciso pensar a longo prazo. Tudo, gente, todas as decisões que comprometem o nosso futuro são muito perigosas. A gente precisa pensar nisso. E é uma delícia, não é socorro? Não ficou limpo o teu quarto? Não ficou leve o teu quarto na hora que você tirou tudo aquilo que não precisava mais do guarda-roupa? Pois é. Então, eu preciso o quê? Fracionar. Imagina que alguém chega pra você com um boi e fala, ó, esse boi você precisa comer ele inteiro, porque senão vai estragar. Você vai conseguir comer ele inteiro? Acredito que não. Mas e se você cortar os pedacinhos e colocar no congelador e ir fazendo aos poucos? Não vai chegar uma hora que esse boi vai chegar no fim? Então, seja um boi, seja o que for. Quando a gente fraciona, a gente consegue fazer. Então, eu preciso pensar a longo prazo. Poxa vida, em 2 meses eu não vou perder 20 quilos. Mas se eu perder 300 gramas por semana, talvez em 1 ano eu perca os 20 quilos. E se eu não fizer nada, daqui a 1 ano pode ser que eu esteja 5 a mais. Além dos 20, eu vou ter 25 para poder eliminar. Entende? Então, a primeira coisa que eu preciso mudar é aqui dentro, ó. Poxa, meu relacionamento tá ruim há 40 anos. Agora não tem mais jeito? Óbvio que tem jeito. Óbvio que tem. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fracionar. Quais são os aspectos que eu preciso melhorar primeiro? É a comunicação que precisa melhorar? Veio pra live sexta-feira, que eu e a Aline vamos falar de comunicação, né, Aline? Minha convidada de sexta-feira. Então, é a comunicação que precisa melhorar? Vamos observar o que eu posso mudar na minha comunicação. Ah, é a prestatividade? Eu preciso ser mais prestativa? Tá bom, vamos começar aos poucos, com consciência de que as coisas pioram antes de melhorar. Então, na hora que eu começo a mudar o meu hábito, mudar as minhas ações, pode ser que o meu parceiro estranhe aquilo e comece a fazer piadinhas e comece a insultar, e aí fica pior, não fica? Não reconhece o meu esforço. Só que se você continua e aquilo vira um hábito, quem é que vai estar ganhando com isso? É você mesmo. Porque é maravilhoso tratar as pessoas bem. É maravilhoso estar numa casa com harmonia. Não tem nada, gente, que pague você ter um lar, um verdadeiro lar para voltar ou para estar. Estou fazendo desapego e vendendo também. Muitas roupas novas e guardadas. E também tem algumas roupas que às vezes a gente vai doar e as pessoas não vão usar, né? Sapato, de salto, dependendo do lugar que você vai doar, as pessoas não vão utilizar porque não é daquele meio. Então faz um bazar e vende todas essas coisas. Gente, é uma bênção. E aí você pega o dinheiro e doa se quiser, né? Enfim. Percebe? Faz sentido essa questão de fracionar os objetivos? Se eu desejo algo grande, eu preciso fracionar. Ontem o Wagner, eu postei uma foto, quem me acompanha aí no feed viu que eu postei uma foto da gente assinando os certificados, né, do Instituto. E aí meu marido comentou lá embaixo que tinha naquele momento 940 posts no meu Instagram. 940 posts. Imagina, talvez se 2 anos atrás alguém falasse assim, olha, você vai começar a fazer live quando você tiver 900 posts no seu Instagram. Eu ia falar, meu pai, imagina, 900. É quase 1.000, cara, né? Talvez eu ia desanimar, mas eu fui fazendo 1 por dia, 2 por dia, 1 por dia, 2 por dia. E olha só, já tem 900. Então é a longo prazo que a gente precisa pensar. Ninguém muda do dia para a noite. E você acha que foi fácil esse percurso? Óbvio que não. Nada é fácil, mas tudo é possível quando a gente realmente quer e acredita que isso é possível.
Ok? Então vamos fracionar os nossos objetivos e fazer um pouquinho de cada vez que as coisas vão funcionar. Negocie com você mesmo. Tem situações que a gente tem realmente dificuldade de fazer coisa que não gosta. Então vamos supor, você precisa fazer algo que vai alcançar um objetivo. Vamos pensar o quê? Vamos pensar no relacionamento, vai. Não, no relacionamento vai ficar difícil de dar um exemplo. Vamos pensar em perder peso, que é mais fácil. Então, tá, eu preciso perder peso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer 20 minutos de caminhada por dia. Então, para eu fazer esses 20 minutos de caminhada por dia, o que eu faço hoje que eu não estou fazendo os 20 minutos de caminhada por dia? Eu estou assistindo 10 episódios de uma série no dia. Ok, então faz os 20 minutos e depois você vai poder assistir 4 episódios. Para você não perder o dia inteiro também assistindo série. Não perder porque a gente está aprendendo uma coisa, mas para você não ficar o dia inteiro assistindo série, sabe? Porque daí você primeiro faz a sua obrigação, que é aquilo que vai te fazer bem a longo prazo, e depois você se dá o luxo de assistir. Só que olha a diferença, você não vai ficar com culpa. Você não vai ficar se culpando, se martirizando porque você não fez o que você tinha que fazer. Então, primeiro, faz a sua obrigação. Depois, vem o lazer. As nossas mães não falavam isso desde criança? Primeiro a obrigação, depois o lazer. Então, tá difícil? Comece aos poucos. Não dou conta de fazer 20 minutos, faz 10. Não dou conta de fazer 10, faz 5. Mas faz. Faz alguma coisa, faz algum movimento, entendeu? Dei esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, para qualquer situação. Ok. Gente, essa próxima é bem interessante. Toda escolha, tenha consciência disso, toda escolha que você fizer vai desagradar alguém. Tenha consciência disso, para você não se frustrar. Por quê? Vamos supor que você está no meio de amizades onde todas as pessoas falam muito de outras pessoas. E aí agora você está assistindo a live, está se desenvolvendo, está se autoconhecendo e percebe que falar de outras pessoas, bem ou mal, vai gastar uma energia que você poderia estar usando com um objetivo seu. Então você resolve parar de falar de pessoas. Você não quer mais saber o que acontece na vida das pessoas. Tá tudo bem, cada um age do jeito que quer e tá tudo certo pra mim. Eu vou definir objetivos pra minha vida, pro meu relacionamento, pra educação dos meus filhos. Eu vou cuidar de mim. Pronto, de mim. Aí, quando você se aproximar de pessoas que falam de outras pessoas e você não querer ficar ali, ou então você não interagir com aquelas pessoas, você vai desagradar eles, percebe? Você vai desagradar. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquela pessoa que chega e entra naquela vibe. Vai julgando, vai criticando, vai apontando os erros. Então, a partir do momento que você muda um hábito, que você muda uma atitude sua, você vai desagradar outras pessoas. Se você decide fazer uma dieta, você vai provavelmente desagradar aqueles que querem comer de tudo. Por quê? Porque você não vai mais acompanhar. Se você quer, por exemplo, começar a estudar e mudar o rumo da sua vida, você vai acabar, às vezes, não participando de todas as festinhas de finais de semana que te convidarem. Porque você vai precisar, obrigada. Porque você vai precisar de mais tempo para você estudar. É um tempo. Lembra que as coisas pioram antes de melhorar? Eu não tenho como mudar de profissão se eu não aprender algo novo. E para eu aprender algo novo, eu vou precisar estudar. Tempo, dedicação. Então essa parte vai ser a parte de baixa, de piora. Mas para quê? Para depois melhorar e aí você ter mais tempo para ficar com seus amigos. Então é assim, não existe ganho sem perda, né? A gente precisa equilibrar isso. Então tenha consciência de que você vai sim desagradar pessoas. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser no profissão, mas que vai. Isso é certo. Escolha uma coisa de cada vez para transformar. O que eu falei lá no começo? Escolha foco. Eu quero melhorar o meu relacionamento, então é no meu relacionamento que eu vou focar. Quando eu melhorar aqui, provavelmente todas as outras áreas também vão melhorar. Só que eu preciso focar em uma, porque se eu quiser melhorar tudo de uma vez, eu não vou dar conta. Eu vou esgotar a minha força de vontade e não vou conseguir dar continuidade. Vai acontecer igual a Coca-Cola da Elaine, né? Na hora começa com aquela pressão. A partir de amanhã eu vou emagrecer, vou melhorar meu relacionamento, vou começar a mudar minha postura, vou começar a mudar minha rotina. Que vai. Mas vai continuar quanto tempo? A gente não dá conta. A gente tem que entender que nós somos humanos e o humano procrastina. A gente sempre vai deixar alguma coisa para amanhã. Então não vai demorar muito para essa energia esgotar. Nós somos igual ao nosso celular, gente. Quando a energia baixa, quando a bateria começa a baixar, a gente precisa colocar para carregar.
Então, quanto menos a gente usar, mais energia, mais tempo vai utilizar. Se eu preciso do meu celular para fazer live, eu não posso ficar nas redes sociais antes, né, sem carregar ele, porque senão eu não posso utilizar ele, porque senão na hora da live eu não vou ter energia, eu não vou ter bateria, eu vou ter que colocar para carregar. Né? Então é isso, é escolher aonde que eu quero colocar a minha energia e economizar das outras áreas para colocar naquele ponto, certo? Então escolha um de cada vez. Melhorou um, você vai ver que vai melhorar, o reflexo vai melhorar todo o resto, porque aquilo serve como alavanca. Depois você vai melhorando as outras, uma coisa de cada vez. É igual sair com um namorado que não come pizza, aí não peço para não desagradar ele. Mas me desagrada. Pois é, tá vendo? Não tem como. A escolha de um acaba desagradando os outros. Então, o negócio é entrar no combinado, ver o que funciona para todo mundo. Nossa live já tá chegando ao fim. Deixa eu continuar aqui. Pois é, por quê? Porque é melhor estar com ele do que comer pizza, né, Aline? Então, são escolhas. Não dá pra ter tudo, né? Nesse caso, ou a pizza ou o namorado. Você pode até comer a pizza, mas ele não vai gostar. Enfim, faz tudo certo. Faz todo sentido, né? Tenha paciência com o processo, também é uma dica muito importante, porque nós somos seres mutáveis, sim, mas não é do dia para a noite. Não é o poder da decisão, não é só a decisão, o momento da decisão que vai fazer a diferença, é a constância nessa decisão. É o fazer todos os dias um pouquinho, é o sempre fazer com perseverança. Né? Com persistência e com inteligência. Quando você vê que alguma coisa não está dando certo, vamos mudar a estratégia, mas vamos continuar, certo? Depois, esse aqui foi que eu falei, a Fabiana, isso que eu falei aquela hora. Comece em segredo. Porque, gente, muitas vezes acontece aquilo. Eu já falei tantas vezes que eu ia fazer isso, e aí eu já falei tantas vezes que eu vou pra academia, daí eu compro tênis, compro luvinha, compro garrafinha, toalhinha, vou um mês, volto pra casa, não vou mais. Então, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta já nem acreditam mais na gente. Por quê? Porque nós mesmos não estamos acreditando na gente. Então, se você chega com um tênis novo, com uma toalhinha nova, com uma garrafinha nova, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, que legal, né? Aonde que vai estar o mês que vem essa garrafinha? Entende? Por quê? Porque é o resultado do que você já veio fazendo. Então, como que você pode melhorar isso? Não conta. Não conta nada pra ninguém. Procure essa motivação dentro de você, se comprometa com o seu objetivo e comece a agir sem falar nada pra ninguém. Porque afinal de contas você não tá fazendo pra você? Não é para mostrar nada para ninguém. E com a sua constância, você vai tirando, exatamente. Exatamente, Thiago, você perde a credibilidade com as pessoas. E as pessoas que falam isso são pessoas que importam pra gente. Não adianta falar assim, é só não se importar com o que os outros vão falar. É impossível você não se importar com o que o seu marido vai falar, com o que o seu filho vai falar, com o que a sua mãe vai falar. Porque são pessoas importantes. Lembra? Quanto mais afeto, mais me afeta. Então não fala nada. Vai fazendo, vai agindo, vai mudando a sua atitude e você vai perceber como que a sua força de vontade vai aumentar a cada dia. Por quê? Porque o agir Nossa, gente, faz. Depois vocês me contam. Porque funcionou pra mim, eu acredito que funciona pra vocês também. Próxima dica. Escolher os amigos e ter consciência das suas escolhas. Escolher os amigos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Olha aí no seu redor e vê se as 5 pessoas que você mais convive, os 5 ambientes que você mais convive, têm os resultados que você deseja. Se não tem, vamos mudar de amizade? Vamos começar a se afastar um pouquinho? Não precisa ser, não quero mais contato com vocês. Não, às vezes é a família, né? Então você não precisa se afastar totalmente, mas você precisa escolher o que você deseja e entender que você sempre vai ser fruto do seu meio ali, ó. Não tem como... Tem uma historinha da águia e da galinha, não me recordo agora para contar para vocês, mas quem se interessar, procura na internet a história da águia e da galinha. Né? Não tem como uma águia estar morando com as galinhas e querer voar alto. Ela vai acabar ciscando igual as galinhas. Então não adianta ser uma águia e morar com as galinhas. Por quê? As galinhas têm a função delas, que é ciscar, comer milho, botar ovo. A águia tem outra função. Né? Então se a gente não observa qual que é o nosso lugar no mundo, a gente acaba ficando no lugar que não é nosso. Tá? Não tem nada de mal em ser galinha. Também não tem nada de mal em ser águia, né? Então, cada um no seu lugar. Aceite as diferenças da família, dos amigos e do meio onde se vive, que é isso, é você escolher onde você deseja ficar.
Toma cuidado com situações que limitam as suas possibilidades. Do que eu tô falando, gente? Às vezes, você começa a praticar, a frequentar um lugar onde, ao invés de te impulsionar para tomar decisão, para ir em encontro dos seus objetivos, as pessoas te puxam para trás. Tem muitas igrejas que nos limitam total. Tudo é pecado, tudo não pode, tudo não é de Deus. Aí você fala, pera lá. Eu quero um mundo de oportunidades, de possibilidades. E se eu errar, eu levanto. Se eu cair, não tem problema. Sabe? É isso que te motiva a viver. E não achar que as coisas são erradas, que são pecado. Se não prejudica você e não prejudica as outras pessoas, faz. E se der errado, faz de novo. E se der errado, de novo e até conseguir. Porque se você não errar, você não vai crescer. Faz parte do jogo. E aí, a Aline vai se identificar com essa, né? Que é, entre no jogo sem olhar para a arquibancada. Quem aí já participou de algum jogo, de alguma competição? Gente, a arquibancada, de um lado, vai estar torcendo, provavelmente vai estar torcendo para o seu time. E o outro lado? Vai estar gorando, não é? Assim é a nossa vida. Imagina que a sua vida é um jogo. E se você entrar olhando para a arquibancada, você não vai sair do lugar, você vai travar no meio da quadra. Então pense que o sucesso desse jogo é o seu objetivo. E você tem que focar no jogo e não na arquibancada. Porque essas pessoas que estão na arquibancada provavelmente não têm objetivo nenhum. Tá lá só para aplaudir ou para criticar. É assim que acontece, não é? Pensa bem. Olha lá fora o que acontece com o povo. Quem tá na arquibancada não tá jogando. Quem tá na arquibancada não sabe dos seus objetivos, não sabe dos seus sonhos, não sabe daquilo que é bom pra você. Então para de olhar pra arquibancada e olha pro gol, ou olha pra rede, ou olha não sei qual que é o jogo, né? Enfim, olha pro que você precisa fazer. Gente, tá acabando. Continuar, lembra que tudo... Tá, constância já falei... esse aqui é interessante também. Comece a colocar, se você tem alguma coisa que você deseja mudar na sua vida, começa mudando os móveis da sua casa, o lugar dos móveis. Começa mudando o lugar das suas roupas dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque a sua mente vai entender que tem mudança vindo por aí e ela começa a se abrir para o novo. Comece com as poucas coisas. Se o seu objetivo é eliminar 20 quilos, mas eliminar 20 quilos não tá fácil, então começa trocando as roupas de lugar dentro do guarda-roupa. Troca os pratos de lugar com os copos. Você vai ver que você vai lá buscar o prato no lugar do copo 1000 vezes, né? Mas você vai estar mostrando para sua mente que tá vindo mudança por aí. E aí, aos poucos, você vai conseguir alcançar aquele outro objetivo. Entende? Começa por outro lugar. E não por aquele lugar que você realmente deseja, mas que você está achando difícil. Isso faz muito sentido, viu? É um exercício que, nossa, você trola. É o comando que você manda pro seu cérebro, que tá vindo mudança. E aí, conforme você vai fazendo outras mudanças, ele vai aceitando e vai se adaptando às coisas novas. Tem um outro aqui, vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês. Tá, se alimentar bem também é importante, dormir bem também é importante, né? Para você estar sempre recarregando essa energia, recarregando a bateria desse celular, né? E acho que vai dar tempo, tem 3 minutos. Quando você tiver algum objetivo que você não tá com muita vontade de fazer, não tá colocando muita fé que você vai conseguir, negocia com a sua mente da seguinte maneira: se eu fizer isso, então eu vou fazer aquilo. Sabe? Negocia. Vamos, por exemplo, de novo, vamos falar do relacionamento. Se eu fizer alguma coisa pro meu marido e ele não reconhecer, então eu vou fazer tal coisa. Você já se programa para não vir a frustração, para não se decepcionar, entendeu? Tô fazendo dieta, vou para uma festa, tá bom. Eu vou para uma festa e vou ficar sem comer? Não vou. Por quê? Porque é uma festa, todo mundo comendo, um monte de coisa gostosa. Então, se eu for pra festa, então eu vou comer 2 brigadeiros. É o meu limite. Você vai, come seus 2 brigadeiros sem culpa, sabe? Sem desespero. Come devagarinho na sua, pronto, acabou. Porque você negociou com você antes de sair de casa. Você já deu o comando que você precisava. Entende? Não faça alguns combinados, algumas negociações. Gente, ficou claro? Tem 1 minuto para acabar. Fala para mim se valeu a pena. Na sexta-feira nós vamos fazer a live, eu e a Aline. E vamos falar de comunicação não agressiva. Amanhã já vou colocar o bannerzinho para vocês.
E vai ser às 19 horas, tá? Na sexta-feira, às 19 horas, e eu espero vocês. Muito, mas muito, mas muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui, por permitir que eu entre na casa de vocês e também por vocês estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz mesmo em poder estar compartilhando esse momento com vocês, certo? Então, ficou claro? Ótimo, fico muito feliz. Gente, qualquer dúvida vocês podem me mandar pro PV. Se tiver sugestão de tema, vocês podem me mandar também no PV. Na próxima semana, agora eu não me lembro o dia, acho que é 29. Na próxima quarta-feira, eu vou fazer a live com a Bárbara, tá? Falando sobre o Sagrado Feminino. Mas depois eu vou anunciando pra vocês, tá bom? Muito beijos no coração de vocês. Compartilhem essa live com quem vocês acreditam que pode fazer a diferença e até mais, galera. Fica com Deus. Um beijo.